terceira pergunta, nós vamos falar de um dos membros do BRICS, mais especificamente, né, que é a Rússia, porque no pacote da semana passada o Trump não incluiu Moscou, né, um dos principais membros do BRICS, né, e também parece ser um aliado importante na visão geopolítica do Trump. E caso ele pise no acelerador das medidas contra o bloco, contra o BRICS, né, vocês acham que Moscou vai se manter ao lado do sul global e de Pequim, que é o principal aliado do Kremlin desde o início da guerra da Ucrânia, ou vocês acham que o governo de Putin dará prioridade a essa nova relação que parece estar sendo construída com Washington? Quem começa respondendo é a Suzana Botar. Bom, essa não aplicação de tarifas da Rússia, como a Rita já comentou, ela se deu sobre, né, a justificativa de que a Rússia praticamente já não manteria mais relações comerciais com os Estados Unidos por conta das sanções da guerra da Ucrânia. Eu vi alguns analistas falando que, na verdade, isso foi um gesto foi uma tentativa, um gesto político de poupar, porque na realidade tem sim algum fluxo comercial ainda. Enfim, isso eu já não saberia avaliar. Mas a desculpa foi, por exemplo, o Trump não taxou Cuba. Por quê? Porque simplesmente não chega nada de Cuba oficialmente nos Estados Unidos, né? Agora, avaliando qual seria a posição da Rússia nesse movimento, eu acredito que dificilmente o Putin daria muita trela para o Trump, assim, sabe? Por quê? Porque, assim, em primeiro lugar, eu já comentei isso outras vezes, né? Os Estados Unidos é o país que mais picareta no cumprimento de acordos, assim, é o país mais sem palavra, mais canalha que existe no mundo, chama Estados Unidos da América. Eles não cumprem acordos, eles desrespeitam aliados, eles atropelam, eles mentem, né? Por que a guerra da Ucrânia começou? Começou porque os Estados Unidos prometeu para a União Soviética lá no final, não, nem 1 centímetro da OTAN. Esse 1 centímetro virou quilômetros, entendeu? Eles, agora, a maior prova viva, humilhando o México e o Canadá, aliados históricos. O J.D. Vance foi lá na Europa e falou para os europeus, se vira, inclusive detesto vocês. Então, assim, não tem nenhuma possibilidade de confiança na relação com os Estados Unidos. A verdade é essa, porque é como o Lula fala, o americano, ele pensa assim, primeiro o americano, depois o americano, depois o americano, depois o americano. Essa é assim, a lógica da cabeça dos Estados Unidos, é quem ele pensa prioritariamente. Então, não tem... Acho que o Putin é um político experiente, safo, e sabe que não tem a menor possibilidade de você construir relações de confiança com os Estados Unidos. E daqui a 4 anos o Trump pode perder as eleições e tudo mudar e voltar o Biden, um Biden 2 aí, e tudo isso por água abaixo. Então, é muito mais interessante para a Rússia manter relações sólidas com a China, né, que é um país de palavra, é um país que preza pela diplomacia, com o cumprimento de acordos, com diálogo, e que não tem razão para fazer esse giro. Agora, como a Rita colocou, isso é inevitável, que esse movimento do Trump tende a fazer outros países se aproximarem mais, né? Então, a gente viu, por exemplo, China, Japão e Coreia do Sul, que têm históricas divergências, se encontrando em reuniões para firmar acordos comerciais. A China e a Índia também, como a Rita falou que são, né? Eles se estranham aí, também estavam voltando a conversar. Agora, a grande dúvida é, né? Quem pode abrir mão do mercado dos Estados Unidos, né? Então, assim, acho que a gente fala, os Estados Unidos estão indo para o buraco e tudo, mas, assim, ainda é a maior potência econômica, ou, enfim, tem uma discussão aí com relação à competição com a China, mas é um grande mercado e é muito importante no mundo ainda, então eu não sei muito bem se todo mundo vai só dizer tchau, Estados Unidos, até nunca mais. Eu acho que é precipitado a gente falar isso. Obrigado, Suzana. Passando a palavra para Rita Coitinho. Rita, o microfone, por favor. Que tem que eu ia economizar tempo, porque eu passei do tempo na resposta passada, mas aí já perdi aqui me justificando do microfone. Não, eu estou de acordo com a análise da Suzana. Eu acredito que Moscou não confia nos Estados Unidos. Eles tiveram muitas provas de que não podem confiar. A gente pode ir lá para os anos 90. O próprio Putin, né, naquela entrevista que ele concedeu aquele trampista, o Tucker Carlson, né,
essa entrevista deu o que falar ano passado, uma entrevista de mais de 1 hora, enfim. Ele falou, né, que não confia nos Estados Unidos e que confiar nos Estados Unidos, no Bill Clinton, lá em 1992, foi um grande erro para a Rússia. Então, os políticos que hoje pensam a Rússia, né, os principais formuladores da política externa e econômica da Rússia, eu não falo só do Vladimir Putin, que é uma figura central na política interna da Rússia, mas não é sozinho, né, nessa formulação. Eles veem os Estados Unidos com muita desconfiança, por uma série de razões, e elas estão todas ligadas a isso que a Suzana colocou no início. Os Estados Unidos são um país que é conhecido, né, por não cumprir acordos. Eles levam ao máximo aquela ideia de que países não têm amigos, países têm interesses, né, e os interesses dos Estados Unidos virão sempre em primeiro lugar. Além disso, as relações da Rússia com a China, elas estão muito sólidas, né? A Rússia se interessa hoje, graças, agora vou, né, fazer aqui uma coisa contraditória, as sanções do Ocidente contra a Rússia levaram uma reorientação da sua economia para o continente asiático e também para a África. Então, a Rússia, ela larga um caminho europeu que ela tentou trilhar com o fim da União Soviética, né, e deu com os burros na água, inclusive por ter confiado, né, em propostas dos Estados Unidos, e ela passa a traçar um caminho asiático, né? A gente pode até falar que essas próximas décadas, né, serão décadas asiáticas do ponto de vista da Rússia, esse país bicontinental. Então, hoje, a maior parte do comércio, do fluxo comercial russo, é com o entorno asiático e com o continente africano. A América não é desimportante, mas não é central no fluxo comercial russo. E de mais a mais, a gente também tem o problema do conflito na Ucrânia, né? A dificuldade de lidar com o fato de que é um conflito onde o principal ator não é a Ucrânia, e sim a OTAN. Os Estados Unidos são membros da OTAN, são fundadores da OTAN, e qualquer mudança, né, na política interna dos Estados Unidos, eles voltam aí a incentivar o conflito novamente, né, e dar corda para a OTAN. Então, eu não acho que a Rússia vai mudar, embora esse seja o desejo do Trump, o desejo secreto do Trump, né, usar a Rússia, né, deslocar a Rússia para poder enfraquecer a China. Aquilo que eles fizeram no passado com a China, né, deslocar a China do eixo soviético. Lá atrás deu certo, mas agora, né, todo mundo já conhece a fórmula. Obrigado, Rita. José Genuíno, você acha que o Trump vai escolher... Você acha que o Putin vai escolher ficar do lado de Washington ou do lado de Pequim, que é uma aliança mais longeva, digamos assim? Ô, Vitor, nós podemos fazer todas as observações ao Putin, menos a de que ele é ingênuo. Não tem nada de ingenuidade. Portanto, os interesses que ele representa da República Russa, os interesses que ele representa da defesa do Estado russo, os interesses que ele representa pelo tamanho da Rússia, pelos recursos naturais da Rússia, é praticamente inviável uma parceria com os Estados Unidos. Eu acho que a tendência pode acalmar um pouco na negociação em torno da Ucrânia, mas tirar a Rússia da parceria com a China, eu acho que isso é praticamente muito difícil. Agora, nós temos que situar esse quadro da geopolítica mundial num quadro de crise. Primeiro que essa crise já vinha com o parto da geopolítica multilateral, quer dizer, esse tarifaço vem num cenário do multilateralismo, no quadro de duas guerras, a guerra na Ucrânia e o genocídio na Palestina. Esse tarifaço vem no momento de uma profunda crise climática e num momento de crise social profunda. Então, olhem bem, não é fácil para o imperialismo americano achar que vai ter um período de glória, um período de conciliação, um período de paz. Não será isso. Eu gostaria de acrescentar essa minha observação. A crise é tão ampla e profunda que ela coloca, inclusive, uma combustão, uma força tão grande, maior do que a capacidade da classe dominante de administrá-la. Eu sei que nós não estamos numa crise revolucionária,
Nós não temos uma alternativa popular socialista à altura. Agora, que essa crise vai se aguçar e as possibilidades vão surgir no quadro de crise, os arranjos, os blocos vão se formar, os interesses vão confluir para determinado modelo de aliança. Portanto, a minha avaliação é que nós vamos entrar num período de tenso, num período quente, num período de muita disputa, porque tem uma crise no interior dos Estados Unidos. A crise no interior dos Estados Unidos é grave. Quer dizer, ele está atendendo uma parte da classe dominante americana. Há uma crise do modelo americano que vem do Biden, vem diante do Biden, passando pelo governo dele. Portanto, o Trump não está adotando um tarifaço num jardim de Éden, não há coisa nenhuma, só para dominar, como em outros momentos o imperialismo fez, não. Há uma crise, há uma decadência, e há uma movimentação que pode gerar, no meu modo de entender, oportunidades e outras alternativas. Por isso que eu me referi à postura do governo brasileiro, que tinha que ser mais decisiva, mais forte, mais contundente, até para propor essas articulações, esses blocos regionais a começar